Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal de equações diferenciais. Nessa semana a gente começou a falar um pouquinho, sobre a diferença entre equações lineares e não lineares. No seguinte sentido, a gente trouxe os teoremas de existência e unicidade, de cada um deles e analisamos, quais foram as exigências das hipóteses de cada um. Então, deixa eu trazer aqui o primeiro teorema, que é o seguinte, que nas notas está como teorema 4.1, que aí faltou só uma continuação dele aqui, que a gente já coloca também. E tá na mão. Certo, então, esse teorema, ele basicamente diz o seguinte, quando você pega a sua equação diferencial linear, que ela é dada dessa forma, que você tem o y está livre aqui, o y', aí você tem duas funções, p e g de t. Aí ele pede o seguinte, ele fala que essa equação, ela existe solução, se acontecer somente o quê, se as funções p e q forem contínuas, tá? Então, se elas forem contínuas, você garante a existência da solução geral. E se você colocar ainda a condição inicial, você garante que a existência dessa solução é única. É meio que a gente fez, informalmente, a demonstração desse teorema nas aulas anteriores, em que a gente criou, um fator integrante para a gente multiplicar, que foi aquela função μ, que a gente multiplicava a equação toda, e a gente conseguia deixar de um jeito esperto que a gente conseguia isolar o y, que a gente tinha até a fórmula para isso, que era y igual a 1 sobre μ integral de, tipo, se for no caso do PVI, seria CT o ponto aqui, G de S ds mais uma constante, Ok, então a exigência aqui é muito pouca, se for ver. Agora, para a gente olhar, o teorema de existência e unicidade para equações não lineares, que na verdade não é bem não lineares, na verdade esse teorema ele é um caso geral. E aí o caso das não lineares entra lá dentro, que ele é dado pelo seguinte. Então, esse aqui vai ser o teorema 4.2 das notas de aula. E aí esse teorema ele já exige um pouquinho mais, Porque esse teorema, você, para começar, você está olhando... Deixa eu colocar ele aqui na parte de baixo, que aí fica até mais fácil da gente enxergar um pouquinho. Então, esse teorema, você está olhando a equação diferencial daquela forma um pouco mais geral, que é o y' que é igual a um f de t y, certo? Em que isso aqui pode ser qualquer função de duas variáveis, envolvendo y e t, Então imagina que é uma função que mistura, as variáveis y e t aqui. Então o lance é o seguinte, para você garantir a existência e a unicidade, de solução para equações diferenciais de uma maneira um pouquinho mais geral, isso incluindo o caso das não lineares, você precisa que a sua função f, que é essa função aqui, ela seja contínua,
E além disso, a derivada parcial, né, dela com relação a y também. E como você está encarando, né, essa função como uma função de duas variáveis, então o domínio dela, né, vai ser um pedaço aqui do plano, né? A imagem vai chegar na reta, né? E aí você tem o seguinte, né? Ela fala que elas sejam contínuas em algum retângulo aberto, né? Então elas vão ter que ser contínuas em alguma coisa que tenha essa cara aqui, tá? Que seja um retângulo aberto, tá? Então, se tanto a função quanto a derivada parcial forem contínuas nesse retângulo aberto, tá? Em que nesse retângulo aberto contém o ponto t0, y0 em questão, então o que vai acontecer, né? Esse y0 e t0 é a sua condição inicial do PVI, tá certo? Aí você tem o seguinte, né? O teorema ele vai garantir que vai existir o intervalinho aqui ao redor do t, ou seja, vai existir um hzinho que você vai acrescentar aqui e vai um pouquinho para cá também. Esse pedacinho aqui é o que ele chama de t0 mais h, né? E esse pedacinho aqui é o que ele chama de t0 menos h. Tá? Então ele está falando o seguinte, né? Se você tem essa continuidade no retângulo, então vai existir um intervalo, né? Ao redor do ponto t0 na reta, né? De maneira que vai existir uma única função y. Só tem que tomar cuidado, né? Porque o que acontece é o seguinte. Vamos só olhar para esse intervalinho aqui, ó, o t0, né? Aí ele fala que você tem t0 mais h aqui e você tem t0 menos h aqui. Aí ele está falando o seguinte, que vai existir uma única função, né? Que é a sua função y, certo? Que ela vai ser contínua, tá bom? E ela vai ser solução da sua equação diferencial, ou seja, quando você calcular a sua função y aqui no ponto t0, né? Ela vai dar exatamente o y0, tá? Então, é basicamente isso, né? Que aqui ele diz que existe um retângulo que satisfaz isso, né? E aqui ele fala que existe a solução no intervalo de domínio, né? Tanto da f, da p quanto da g, né? Então aqui é um pouco mais simples, né? Porque se trata de um caso particular também, né? Daquela equação diferencial mais geral, né? Que é essa daqui. Tá? Mas é basicamente as duas coisas, né? No caso geral, você pede um pouquinho a mais, né? Você pede que quando você pega a função zona aqui, né? Que no caso seria isso daqui, você encarar isso aqui como uma função de duas variáveis, a derivada parcial com relação a y disso, né, seja contínua, né, nesse caso aqui de baixo. Beleza? Bom, vamos analisar alguns exemplos, né, só para a gente dar uma ilustrada em como que a gente entende esses teoremas, né. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver vai ser o seguinte. Esse daqui, ó. Deixa eu só dar um print aqui. Muito bem. Então, temos esse exemplo que ele diz o seguinte, né? Para usar o teorema 4.1, né, para encontrar um intervalo no qual o problema de valor inicial tem uma única solução. E aí a gente faz o mesmo, né, mudando a condição inicial depois e ver o que acontece, né?
Então aqui é o seguinte, o que a gente pode fazer é deixar, né, essa equação diferencial naquela forma padrão, né, que é y' mais p de t, né, y, que é igual a g de t. Bom, então para isso o que a gente faz, né? A gente pega essa equação 76 e divide tudo por t. Então a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter y mais 2t, y, que é igual a 4t. Muito bem, aí agora a gente tem o que, né? A gente tem que verificar se as funções p e t e g de t são contínuas. E de fato são, né? Na verdade, a única restrição que você vai ter é o seguinte, né? Que a sua função p de t, ela vai ser contínua no seu domínio, né? Então, qual que é o domínio dela, né? O domínio da função p é de menos infinito. Deixa eu escrever um pouco mais aqui abaixo. Vai ser de menos infinito até zero, aberto, né? Unido com 0 até mais infinito, assumindo valores reais, né? Ou seja, o domínio da sua função g é todo mundo exceto zero, né? Então, é todo mundo exceto o ponto zero. E aí, o que o teorema diz, né? O teorema diz, lá em cima, né, que se as funções são contínuas em um intervalo, tá? Então existe a solução. Então tem que ser num intervalo, né? Só que aqui no domínio da P, você tem uma união de dois intervalos, né? Que você vai ter um intervalo aqui em que o seu t é maior do que zero, né? Que vai ser esse intervalo. E você vai ter um outro intervalo em que o seu t assume valores menores do que zero. Então aqui o que acontece, né? Você vai ter que escolher um desses intervalos para ser para você estar usando o teorema. Porque esse problema você já não vai ter com a função g, né? Porque a g é a reta toda, né? Que é um intervalo também. Aí o que a gente pode fazer, né? Olhar a condição inicial. E a condição inicial fala o quê? Que y de 1 é igual a 2. Aí você olha em qual desses intervalos, né, aparece o valor t igual a 1. E aí vai ser nesse intervalo aqui, né? Então, para t maior do que zero, né, você consegue aplicar o teorema, né? Então, se você assumir que o seu domínio, tanto da G quanto da P, forem de zero até mais infinito, então o que vai acontecer, né? Vai existir uma y, né, que vai ser a solução da sua equação diferencial, né, que vai sair desse mesmo domínio e que vai satisfazer isso daqui. Tá certo? Então é isso, né? A gente só está usando o que o teorema diz, né? E se caso a gente mudar agora a condição inicial do t, em vez de 1 ser menos 1, aí a gente vai ter que mudar o intervalo. Porque, ó, veja bem, ó, agora a gente está pegando a condição em que o y de menos 1 é igual a 2. Só que o menos 1, ele está no intervalo t menor do que zero, né? Ou você pode escrever isso aqui, ó, no intervalo de menos infinito até zero, tá? Aí nesse caso, o que você tem que fazer, né? Você vai ter que pegar tanto a P quanto a G nos domínios, os domínios dessas funções vai ter que ser de menos infinito até zero, né? E assumindo valores reais.
Aí dessa forma, né, você garante, né, que vai existir uma y que vai sair desse mesmo domínio e vai assumir valores reais também, tá? Porque agora, repara que o, o seu o seu t, né, da condição inicial, ele está agora do lado esquerdo aqui do zero, né? Então o intervalo que você vai pegar vai ter que ser esse daqui, para você poder usar o teorema. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no próximo exemplo agora, para usar o teorema 4.2. Então, o próximo exemplo que a gente tem é o seguinte, deixa eu copiar aqui também. Muito bem, então a gente tem agora esse exemplo, que aí ele fala o seguinte, né? Aplique o teorema 4.2, aplique o teorema 4.2 ao problema de valor inicial oposto. Aí. Então, aqui é o seguinte, né? A gente vai ter uma função, né? Uma equação que ela é dada desta forma. No caso aqui a gente tem x e y, né? Lá em cima o nosso teorema falava com relação a t e y, né? Aqui é só você fazer o seguinte, é só você trocar o t por x que dá na mesma, tá bom? Porque lá a gente tinha que o y era uma função em função de t. Aqui a gente vai poder encarar como y sendo uma função em função de x, tá certo? Então é a mesma coisa, tá? Tanto é que, deixa eu ver, eu acho que deve ter até algum probleminha ali. Não tem problema nenhum, porque a derivada é com relação a y, né? Até pensei que poderia ter alguma coisa com relação a x, mas não é. Certo, aí o que a gente tem, né? A gente tem que a nossa função aqui em questão, né, vai ser essa daqui, que vai ser a 3x² mais 4x mais 2 dividido por 2y menos 1, tá? Bom, essa função, sem muita dificuldade, a gente pode ver que ela é contínua nos seus respectivos domínios, né? Porque o numerador ele é um polinômio, então ele é contínuo. O denominador também é um polinômio, então também é contínuo. E quociente de funções contínuas, tirando lugares problemáticos, é contínua também. Então, o único lugar que a gente tem problema aqui vai ser para quando o y assume valores iguais a 1. E como a gente está lidando agora com uma função de duas variáveis e o domínio é o plano, então a gente tem que tirar a reta y igual a 1 por completo. Então, aqui você tem o seu plano xy, certo? E aí a gente agora exclui, né, a reta y igual a 1, tá? Então, fora essa reta, essa função é contínua, e quando a gente for calcular a derivada parcial com relação a y, eu já vou colocar o resultado aqui direto, vai ser igual a 3x² mais 4x mais 2, né? Porque tudo isso aqui é constante. E o que vai sofrer realmente a derivação vai ser o y, né? Que aí vai ficar quadrado aqui. Então, novamente, né, a gente vai ter problema com relação à derivada parcial no mesmo lugar que a função f tem. Então, para que a derivada parcial seja contínua, basta retirar também a reta y igual a 1. Ok. Agora, a gente dá uma olhada qual que é a condição inicial.
A condição inicial, ela é y, né, de 0 igual a 1. Então, aqui você tem o seguinte, né, na sua condição inicial, você pode falar que o x ele vale 0 e o y ele vale menos 1. E aí você localiza aqui no seu plano. Então, x igual a 0, y igual a menos 1, então o ponto em questão é esse daqui, tá? E aí o teorema diz o quê, né? Se caso existir um retângulo, né, contendo esse ponto, a gente consegue exibir uma solução lá dentro. Então, nesse caso, vamos pegar um retângulo, né, que contém esse ponto. Então, a gente, por exemplo, pode pegar o retângulo, aqui tem a altura 1, né? Aí vamos, aqui a altura 1, aqui é 0, vamos pegar aqui no menos 2, né? Aí vamos pegar aqui de 1 até menos 1 e vamos pegar esse retângulo aberto aqui, tá? Então, o que o teorema diz, né? Que dentro desse retângulo aberto, onde contém o ponto em questão, né? Existe um intervalo, certo? Ao redor da coordenada x desse ponto, né? Em que vai ter uma única solução que satisfaz a equação diferencial, certo? Então, vai existir, né? Aqui a gente tem o ponto 0 aqui, né? Então, vai existir um comprimento para cá e um comprimento para cá, né? Aí você pode ter que colocar um h aqui e um menos h aqui, porque é 0 mesmo, né? De maneira que vai existir uma função y, tá? Que provavelmente essa função ela vai ser algo que está aqui para baixo, porque ele tem que pegar esse pontinho aqui, tá certo? Que vai ser solução dessa equação diferencial. E aí fica a pergunta, né? Será que a gente consegue fazer esse retângulo? Porque o que acontece é o seguinte, esse retângulo ele vai ter sempre essa barreira aqui em cima, né? Que a gente não consegue colocar ele acima dessa linha, porque senão esse retângulo ele vai ter esses pontos de descontinuidade, né? Que vai dar problema. Mas será que a gente pode crescer esse retângulo indefinidamente para cá ou para cá? Infelizmente também não, né? Porque na aula passada a gente viu que a gente resolveu, né, essa equação diferencial, que é uma equação diferencial exata, por sinal, né? E a gente viu que a solução dela era dada por isso daqui, né? E a gente conseguiu, inclusive, mostrar a solução de maneira explícita, sendo que no contexto de equações diferenciais exatas não, perdão, separáveis, exatas é o que a gente viu essa semana, é muito mais fácil aparecer de forma implícita, né? E aí dessa forma a gente concluiu que isso aqui somente vale, né, para valores de tipo, você só consegue, né, ter solução quando o x é maior que menos 2, tá? Por causa da raiz aqui que tem que ser positivo. Muito bem, então não dá para esticar, tem casos que não dá para esticar o retângulo até o tamanho que a gente quiser, mas o teorema garante que existe, né? Então, se existe uma medida aqui, excelente, né? Tá ótimo. Tá certo. Bom, aí, bom, só para ver mais um último resultado, se a gente pegar, por exemplo, esse problema de valor inicial aqui, y' igual a raiz cúbica de y, tá? E com a condição inicial que y0 é igual a 0,
a gente vai ver o seguinte, que aqui também, né, a gente não é uma equação, isso aqui não é uma equação linear, e dessa forma a gente vai ter que usar também o teorema 4.2, né? Então a primeira coisa é determinar qual que é a função f em questão. Então a nossa função f, ela é uma função que não tem termos em x, até aí tudo bem. E a derivada parcial com relação a y vai ser isso daqui, ó, 1/3 de y² raiz cúbica. Então, a gente tem um problema na reta y igual a zero, né? Então, a função não tem problema nenhum, né? Porque tanto valores positivos quanto negativos possuem raiz cúbica. A gente só vai ter problema mesmo na derivada parcial, né? Que aí a gente vai ter que excluir o eixo y, né? Que é a reta y igual a zero, tá? E aí o lance é o seguinte, quando você vai olhar a condição inicial, cujo ponto é a origem, né? Que você está pegando x igual a zero e y igual a zero, você não consegue, né, construir um retângulo que contenha esse ponto, né? Por causa dessa linha vermelha aí que vai acabar quebrando esse retângulo em dois, né? Porque você quer que seja um retângulo, né, onde seu interior está todo preenchido, né? Você não tem quebra nenhuma, tá? E é um retângulo aberto ainda. Aí o que acontece, né? Imagina que isso daqui é como se fosse uma maneira de você encarar intervalos abertos, só que numa dimensão um pouco maior, tá? Que em geral a gente usa bolas abertas, né? Mas aí a gente está usando retângulos, né? Bom, então dessa forma o teorema ele não se aplica a esse problema. Não se aplicar a esse problema significa que não vai ter solução? Não necessariamente. Porque o teorema ele diz duas coisas, né? Que diz que ele garante a solução, né, para o PVI e que a solução é única. Então tem casos, né, em que você pode ter que a solução não seja única, né? Você perca a unicidade, que é o caso desse exemplo, né? Que se você perceber bem, você pode ter uma solução que é a função nula, né? Então, sei lá, você pode colocar isso aqui no lugar aqui do y que vai funcionar. E você também pode colocar essa outra função aqui também, que eu vou chamar de φ1 de t, que vai ser igual a 2/3 de t raiz cúbica elevado a 3/2, que também vai funcionar, tá? Aliás, se você botar um menos aqui também vai funcionar. O que você pode fazer é o seguinte, você pode pegar isso aqui, né, encarar como uma equação separável, resolver, e aí você vai ter infinitas soluções, sabe, satisfazendo a condição inicial. Então, como as hipóteses do teorema de existência e unicidade para equações diferenciais, nesse caso mais geral, não são satisfeitas, né? Então, você não garante a unicidade da solução. Nesse caso, né? Tem casos que você não consegue nem obter a própria solução. Muito bem, então essa parte, né, a gente só fez uma análise, sei lá, um pouco mais qualitativa, posso dizer isso, sobre os teoremas de existência e unicidade. E como, né, enxergar esses teoremas de existência e unicidade nas equações diferenciais. Bom, aí a gente saiu um pouco disso, né, da parte um pouco mais de teorema, né, e voltamos para os métodos, né.
Então, nessa semana, a gente também estudou um método para um tipo de equação diferencial que a gente não tinha visto ainda, né? Que são as equações diferenciais exatas. Bom, para a gente entender o que é uma equação diferencial exata, vamos começar com a seguinte motivação. Suponha que você tenha essa equação diferencial aqui, ó. Aí, suponha que, por algum acaso do destino, iluminação divina ou alguma força sobrenatural, você descobriu, veio até sua mente essa função aqui, ó. E aí você percebeu o seguinte, né? Se você pega essa função e você deriva ela com relação a x, dá 2x, mais y ao quadrado, e quando você deriva ela com relação a y, dá exatamente 2x y, certo? Bom, aí é uma coisa bem interessante, né? Porque aí você tem que essa derivada com relação a y deu esse termo, né? E a derivada com relação a x deu esse termo. Então, você pode estar escrevendo, né, essas derivadas, né, desse jeito aqui, ó. Certo? Que é uma maneira que a gente viu lá atrás, né? Quando a gente foi estudar as equações separáveis, a gente partiu dessa equação, né? E a gente viu que qualquer equação diferencial pode ser escrito dessa forma, né? Então, já a gente está não é algo que é tão novo assim para a gente. E além disso, né? Se você pegar a sua psi e agora você vai encarar o y, né, como uma função em função de x. E você vai pegar a sua psi e vai derivar com relação a x, tendo isso em mente. Então, quando você derivar a sua psi, o que vai acontecer, né? Aí você vai derivar ali o x ao quadrado com relação a x. Aí vai dar 2x mais. Aí agora você tem que tomar um certo cuidado, né? Porque aqui você vai ter que usar a regra do produto. Porque o y, como eu havia dito, é uma função em função de x. Então, se você pegar a derivada do primeiro vezes o segundo, fica assim. E se você pegar o primeiro vezes a derivada do segundo, você vai ter o seguinte, que o segundo é uma função implícita, né? Então você vai pegar a derivada de fora, que vai dar isso, né? Vezes a derivada do de dentro, que é isso. Que aí vai dar exatamente, né? O igual o termo da esquerda da equação, né? E aí você pode escrever o seguinte, para ficar igual à equação lá de cima, você tem que a derivada, né, com relação a x da psi, encarando a psi, né, encarando o y como função de x, né, isso aqui é igual a zero. Então, a definição de função de equação exata que ele dá é o seguinte: é a equação que tem essa cara, de maneira que exista uma solução, certo? Psi, de forma que quando você derive, fique exatamente igual a isso, né? Ou seja, é uma definição meio chata, né? E meio complicada, porque é uma que você não tem nem ideia, né? A princípio do que seria essa psi. Nesse caso, a gente sabia, né? Mas o interessante é a gente buscar o método, né? Que a gente consiga obter a psi. Não que a gente saiba previamente, senão nem precisaria do método. Mas isso é resolvido com o próximo teorema,
que é o teorema 5.1 das notas de aula, que diz o seguinte, que aí ele dá um critério, né, para você primeiro verificar se a sua equação diferencial é uma equação exata, tá? Que ele diz que sua equação ela vai ser exata se quando você pegar o m, né, que você tem a sua equação exata, tipo a sua equação diferencial, ela pode ser escrito dessa forma. De primeira ordem, né? Vamos assim dizer. Tá? Aí ele diz o seguinte, para você verificar primeiro que a equação é exata, basta você pegar o termo m ali, calcular a derivada com relação a y, né, derivada parcial, pega o n aqui, calcula a derivada parcial com relação a x e verifica se são iguais. Se forem, a equação é exata. Perfeito. E se a equação é exata, o que o teorema vai dizer para a gente? Né? Que ele vai garantir que exista uma solução. Tá? Vai garantir que existe aquela psi que a gente viu lá em cima. E aí, dessa forma, a gente pode seguir com um método que é justamente a demonstração desse teorema. Então, o método que a gente vai aplicar no próximo exemplo é justamente a demonstração desse teorema. Tá? Então, o exemplo que a gente vai ver que vai ajudar a entender isso é o seguinte. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos resolver essa equação diferencial. Então, a equação diferencial que é dada por y cosseno de x mais 2x. Vou fazer o seguinte, deixa eu copiar o exemplo, né? Que aí vai ficar mais legível. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o exemplo aqui. Beleza. Só um momentinho. Achei. Tá, então, pegando aqui o exemplo, é esse aqui. Então, beleza, né? Aí ele pede para a gente resolver, né, essa equação diferencial. Então, a primeira coisa que vai fazer é o seguinte, verificar se ela é exata, né? Que se ela for exata, aí você aplica o método, né? Então, esse termo aqui é o nosso m, esse termo aqui é o nosso n, e a gente vai começar calculando a derivada parcial de m com relação a y, que vai dar o quê, né? Vai dar cosseno de x, certo? Porque o cosseno vira constante e vai repetir, né? Porque eu estou derivando o e de y que vai dar ele mesmo. E agora vamos calcular a derivada parcial de n com relação a x. Então, a derivada de seno é cosseno. E essa outra derivada aqui é o seguinte, vai ser 2x e o e elevado a y continua a mesma coisa porque é uma constante. E derivando aqui o 1 vai dar 0. Ou seja, as duas são iguais, então essa equação se trata de uma equação exata. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai usar agora essa segunda parte da equação, né? Que ele diz o seguinte, ó, a função solução existe e ela satisfaz essas duas condições que a gente verificou lá em cima, né? Se você pegar a solução e derivar com relação a x, você obtém o termo m, e se você derivar com relação a y, você obtém o termo n. Então, é basicamente isso, né? Então, isso aqui você tem o m, e isso aqui você obtém o n. Tá, aí agora você faz uma escolha, né? Você escolhe se você começa com isso ou se você começa com isso.
Bom, vamos seguir como está nas notas de aula e vamos começar com x, mas o resultado vai dar exatamente o mesmo, fazendo as devidas modificações num passo que a gente vai se deparar daqui a pouquinho. Tá, então aqui é o seguinte, né? Eu vou escrever, eu tenho o que, né? Eu tenho que psi de x é igual a m. O meu m é o que? É y cosseno de x mais 2x elevado a y. Aí o que você vai fazer agora? Para obter a psi, você vai integrar isso aqui tudo com relação a x. Então, integrando isso aqui com relação a x, você tem que isso daqui é isso, né? Aí, pelo teorema fundamental do cálculo, você tem que isso aqui te fornece a psi. E aqui vamos para a integração, né? Então, aqui vai ficar y seno de x, que o y ele é uma constante. Aqui vai ficar 2x elevado a y, porque não vai mudar absolutamente nada, né? Porque eu estou integrando... Ah, perdão, aqui vai mudar sim. A gente está integrando com relação a x. Então vai ficar x quadrado elevado a y. Por quê? Porque quando você integrar isso aqui, vai ficar x quadrado dividido por 2, e aí vai cancelar com esse 2 aqui, esse 2. Tá. E aí o pulo do gato, né, é você somar a constante, né? Só que não vai ser qualquer constante, você vai falar que é um h de y. Você vai falar que essa constante ela depende de y. Porque o y, né, ele pode ser enxergado como uma constante mesmo, já que a gente está integrando com relação a x. Muito bem, aí agora o que a gente vai fazer, né? Agora, para a gente determinar o y, o h de y, lembre o seguinte, né? Para que a nossa psi de x esteja completa, né, a nossa solução, a gente precisa determinar h de y. Para determinar h de y, aí você usa agora essa outra parte. Que aí você faz o seguinte, né? Você deriva a psi com relação a y e igual a n. Então, se a gente pegar isso aqui e derivar com relação a y, o que a gente tem? A gente vai ter seno de x, né, que a gente derivou aqui, mais aqui não muda nada, porque é o e de x e o que acompanha é uma constante. O h, como é uma função de y, ele vai ficar h'. E agora a gente iguala com n, tá? Mas o que é n? Se eu voltar lá em cima, você vai ver que o n ele é seno de x mais x ao quadrado elevado a y menos 1. Então, é seno de x mais x quadrado elevado a y menos 1, tá? Aí agora o que você pode fazer? Você pode pegar e ver o que tem em comum e cancelar. E aí sobrou quem, né? Sobrou h' de y, que é igual a menos 1. E agora você integra, né, com relação a y. E você integrando, né, com relação a y, você vai ter o quê? Que h de y é igual a menos uma constante. Perdão, menos y mais uma constante, né? Mas aí, se você quiser, você pode botar constante só no final, tá bom? Não precisa se preocupar muito com isso, não. E aí a gente substitui, né? Então lá, a nossa psi, né? Substituindo lá na nossa psi, a gente vai ter que ela vai valer o seguinte, ó. Psi de xy é igual a y seno de x mais x quadrado elevado a y menos y. E se você reparar bem, né, se você derivar isso aqui com relação a x vai dar o m, se você derivar isso aqui com relação a y vai dar n também. Tá? Aí você pode apresentar a resposta desse jeito, ou você pode escrever em termos de curva também, né? Que seria assim, né? Que seria y
seno de x mais ou também se quiser botar um c aqui também, não tem problema, tá? Que aí para cada c você vai ter uma solução diferente. Beleza, gente? É bem simples assim, né? É só uma receitinha de bolo que tem que seguir aqui. Bom, continuando, né? O próximo exemplo vai ser interessante que ele vai esclarecer algumas coisas para a gente, né? Já vou mandar a braba aqui e já vou copiar tudo que interessa para a gente, ó. Então, vamos pegar aqui e vamos pegar até aqui. Tá, aí resolvo a equação diferencial. Tá, então repetindo o que a gente viu no caso anterior, para a gente resolver a equação diferencial, a gente tem que verificar que quando a gente pega a derivada de m aqui, né, com relação a y, e ver se é igual a derivada de n com relação a x. Só que o que você percebe, né, que é diferente. Então, nesse caso, esse método ele não se aplica, tá? Porque isso aqui não é o que a gente chamou de equação exata, tá? Porque lá é um C e somente C, né, o teorema, né? Tipo, se é exata, C e somente C, existe a solução, né, satisfazendo tudo isso daqui que a gente fez. Só que o que acontece, né? Existem alguns tipos especiais de equações diferenciais que você consegue transformar ela numa equação exata por meio de um fator integrante. Ou seja, a gente pega a equação, multiplica por uma função auxiliar de maneira que transforma essa equação numa equação exata. E tá certo, mas e como é que a gente pode estar fazendo isso, né? Tentando fazer algo bem semelhante que a gente fez lá com o fator integrante para as funções lineares, né? Então, o fator integrante é uma técnica que você pode usar em diversos contextos, né? Pelo que a gente percebeu aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar então, vamos fazer a seguinte análise, ó. Vamos pegar aqui uma equação, né? Escrita nesses termos. E se a gente fosse multiplicar isso aqui por um fator integrante, ficaria assim, né? Eu teria um fator integrante que eu vou multiplicar todo mundo de maneira que eu quero que force esse produto, né, essa nova equação, a ser uma equação exata. Tá, então aqui a gente tem o seguinte, né? Eu vou escrever aqui de um jeito omitindo o x e y, tá? Mas eu acho que já está bem claro aqui. Só para não ter que ficar escrevendo x e y direto. Tá. Então aqui é o seguinte, para essa equação ser exata, a gente tem que fazer o quê, né? A gente tem que forçar a seguinte situação, né? Essa derivada aqui com relação a y tem que ser igual a essa derivada aqui com relação a x, tá? Então, se isso aqui é satisfeito, né, essa nova equação passa a ser uma equação exata. Aí agora é só a gente trabalhar um pouco em cima disso, né? Porque se a gente pegar isso aqui e escrever com relação a derivada com relação a y, eu tenho que tudo isso aqui é uma função, as duas são funções em termos de x e y. Como estou derivando somente com relação a y, posso encarar isso como uma regra do produto com uma variável também, né? Então eu vou ter a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E a mesma coisa acontece para isso daqui em termos de derivação por x. Certo?
Aí agora eu igualo as duas coisas, né? E eu igualando as duas equações e dando uma ajeitada separada nos termos, eu vou me deparar com esse tipo de situação aqui, ó. Mi é m, né? Que multiplica mi de y menos n que multiplica mi de x mais m de y menos n de x mi que é igual a zero. Certo, aí agora é o seguinte, a gente vai considerar um subcaso ainda dentro do caso, né? Então, eu vou considerar somente, né, o meu fator integrante como se fosse uma função que dependesse somente de x, para facilitar mais ainda o cálculo dessa forma, né? Então, se eu considerar o meu fator integrante uma função somente em função de x, uma das consequências vai ser essa aqui, ó, que isso aqui tudo vai ser igual a zero, né? Porque o meu mi de y ele é zero porque não vai ter termos em y, tá? Aí dessa forma eu consigo isolar, né? Eu vou passar esse cara aqui para o outro lado e aí eu tenho a seguinte expressão, né? Que eu vou ter que o meu mi de x ele é igual a my menos n de x. Tudo isso aqui multiplicado a função mi dividido por n. Então, o m de y, a derivada parcial com relação a y de m, a derivada parcial de n com relação a x, o próprio n, né? Tudo isso aqui é conhecido, né? Isso aqui são dados que você pega da sua equação diferencial. Então, o problema é o seguinte, que para a gente determinar o fator integrante, a gente tem que resolver essa equação diferencial, né? Porque aqui você tem a derivada, né, da sua função mi com relação a x, vezes alguma coisa que multiplica mi. Então, às vezes, isso pode ser que dificulte mais o problema, né? Mas pode ser que facilite também, tá? E outra coisa que você pode fazer também é o seguinte, ao invés de você escolher o mi como uma função em função de x, você pode também escolher em função de y e obter uma fórmula semelhante a essa, né? É que a diferença é que no lugar aqui do x vai estar o y somente, tá? E vai dar certo do mesmo jeito. Aí depende, né? Cada caso é um caso, né? Tem caso que vai ser mais simples você fazer com relação a x, vai ter caso que vai ser mais simples você resolver com relação a y. Bom, então vamos ver, né, se essa equação aqui ela pode ser resolvida com essa técnica. Certo, então vamos tentar encontrar um fator integrante para aquela equação ali. Então, só um momentinho. Que agora é o próximo passo. Tá, aqui a gente vai encontrar o fator integrante e depois resolver a equação diferencial. Então, a gente vai ter que calcular, primeiramente, né, a gente vai ter que calcular isso daqui, né, que é o my menos nx dividido por n, né? Então, só lembrando, né, que o mx a gente já tem, né? O my a gente calculou lá atrás e deu 3x mais 2y, certo? O ny a gente calculou lá atrás também e deu 2x mais y. E o n é isso daqui, né? Então é x ao quadrado mais xy. E aí você, resolvendo isso daqui, isolando o que dá para isolar, tudo, né? Aí você vai chegar
que isso daqui vai dar exatamente 1 sobre x. Que vai ficar... porque vai ficar 3x... Tal. Aqui embaixo você isola o... Ah, não, perfeito, entendi. Porque aqui em cima você vai subtrair, né? E vai dar 3x, vai dar 2. Não, vai dar... Aqui em cima vai dar x menos y. Isso, e aqui embaixo você isola o x. Aí dá certinho. Beleza. Então você tem o que, né? Que você achou só essa parcela, né? Então você tem que o derivada de mi, o mi de x, né? Ou seja, derivada de mi com relação a x vai ser igual a essa parcela toda, né? Que é 1 sobre x vezes mi, tá? Então, se você quiser, você pode escrever assim também. Tá? E aí, dessa forma, você tem o seguinte, né? Que isso aqui é uma... Você pode encarar isso aqui como sendo uma equação exata também. Acho que talvez até dessa forma aqui fique mais fácil da gente enxergar, né? E aí você pode multiplicar em cruz, né? Então aí você vai ter o x de... Ah, não. Deixa eu ver. Ah, não. É ao contrário, né? Então você vai ter o d mi sobre mi, que é igual... Aí você passa esse cara para lá, né? Que aí fica dx sobre x. Aí você integra dos dois lados, né? E aí você vai ter a integral, né? Do lado de cá você vai ter que a integral vai ser a integral do ln, né? Então aqui você vai ter ln de módulo de mi. E do lado de cá você vai ter ln do módulo de x. Beleza. Aí você elevando Bom, aí você pode restringir, né? Falando que você quer que a sua mi seja uma função positiva, tal, não sei o que, piriri pororó, né? E aí você, levando a exponencial dos dois lados, você vai ter que o seu mi de x é igual a x. Tá? Muito bem. Aí agora o que você faz, né? Agora você pega, né, esse fator integrante e multiplica a equação original, né? Então, pegando a equação original e multiplicando por esse fator integrante, aí você vai ter o seguinte, ó, a equação original, ela é essa daqui. E quando você multiplica pelo fator integrante, aí ela passa a ficar assim, ó. Beleza, aí o que acontece, né? Aí agora vamos checar, né, se a derivada com relação a y aqui do m vai ser igual a derivada com relação a x do n, né? Então, se derivando aqui com relação a y, né, o m, aí você tem que vai dar, aqui não muda nada, né? Só, o y sai aqui, né?
Aqui você tem 2xy, tá? E agora pegando o n, aí você tem o seguinte, que com relação a x vai dar 3x ao quadrado. E aqui, derivando com relação a x, vai cair, vai ficar dessa forma. Bom, então, desse jeito, a gente tem agora que essa equação, ela se trata agora de uma equação exata, né? E aí você pode seguir os passos, né, que a gente fez no exercício, no exemplo anterior e encontrar a solução dessa equação exata. Tá certo, pessoal? Então é isso que vimos nessa semana, tá? Até semana que vem. Se cuidem e eu já falei até semana que vem, mas se cuidem e até a próxima.